Então, vamos abrir nossa Bíblia, pessoal, no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, irmãos, uma palavra, uma frase que me chamou muita atenção, né, que eu ouvi numa mensagem esses dias. E para quem quer sair do deserto, para quem quer passar e sair do deserto, irmãos. Desertos vêm para todo mundo, né? Problemas a gente sempre vai encontrar, luta, dificuldade, irmão, em tudo. Qualquer coisa que você for fazer, você vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar empecilhos, você vai encontrar pedra no meio do caminho. Você vai encontrar pessoas contra você, querendo que você pare, né? Igual, por exemplo, o cego de Jericó, quando ele começa a clamar a Deus, quando ele começa a clamar ao Senhor, a Bíblia fala, irmão, que a multidão que passava mandava ele se calar. Então, toda vez que você for fazer algo, se levantar, vai ter pessoas, né, que vai tentar fazer você se calar, impedir você de fazer aquilo. Amém, pessoal? Sempre vai ter pessoas assim querendo impedir, né? Desertos, problemas e lutas sempre vão acontecer. Só que uma coisa que eu aprendi é que nós temos que passar por esse deserto. A gente não pode ficar igual o povo de Deus, 40 anos num deserto, irmãos. Amém? Olha o que fala pra gente então, irmãos. Mateus capítulo 3, no versículo 16, irmãos. Ele fala assim pra gente, pessoal. Todo mundo achou? Diga amém. Mateus 3,16, ele fala assim pra gente então. Olha o que ele diz, irmãos. E sendo Jesus batizado, logo saiu, né, da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora olha o que fala, pessoal, o versículo 1 do capítulo 4. Então foi conduzido aonde, irmãos? Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Para ser tentado pelo diabo. Então quando você lê o final do capítulo 3 e você lê o início do versículo do capítulo 4, no capítulo 3 fala: Esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo. Esse é Deus falando para ele é meu filho amado. Só que no capítulo 4, no versículo 1, vem falando o quê? Que Jesus então foi conduzido para onde? Para o deserto para ser tentado. Mas Jesus era ou não era o Filho de Deus? Não. Ele era o Filho de Deus. Você é ou você não é Filho de Deus? Quem é Filho de Deus, diga amém, pessoal. Então isso não quer dizer, ser Filho de Deus não quer dizer, irmãos, que eu não vá passar por desertos. Amém? Ser filho de Deus não quer dizer que eu não vá enfrentar aflições nessa vida, que eu não vá enfrentar dificuldade na faculdade que eu quero fazer, que eu não vá enfrentar dificuldade no meu trabalho, onde eu quero trabalhar, no curso que eu quero fazer, na minha família, quando eu quero ver a igreja, eu tenho dificuldade. Ser filho de Deus, irmão, não quer dizer que a gente não vai encontrar dificuldade, que a gente não vai passar alguns dias por um deserto. Amém, pessoal? É isso que eu estava meditando, que eu estava ouvindo uma pregação ontem, né? E dessa pregação, só de uma frase que eu ouvi, eu fiz uma mensagem, preparei uma mensagem ontem, né? Que Deus me deu. Amém, pessoal? Então não quer dizer nada. Ah, eu sou filho de Deus, estou passando por isso. Ah, eu sou filho de Deus, estou passando por aquilo. São os desertos que a gente passa. Não, não é porque eu sou filho de Deus que isso quer dizer que eu não possa, que eu não deva, que eu não tenha que passar por algumas situações na minha vida. Olha o que fala pra gente, irmãos, Romanos capítulo 8. Vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Vai para frente um pouquinho, isso vai estar em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí você encontra o livro de Romanos. Uma carta que o apóstolo Paulo envia para a igreja de Roma, orientando a eles, irmãos, sobre o Espírito Santo, orientando a eles como que eles deveriam estar diante do Senhor, corrigindo alguns erros que eles cometiam, por ser cultural lá do povo, né? Então o apóstolo Paulo vai corrigir os cristãos que estavam lá, em nome de Jesus. Romanos 8, versículo 1. Perdão, versículo 14. Romanos 8, versículo 14, pessoal. Ache com paciência, com calma. Romanos 1, 8, 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Hoje a gente não tem nem a letra, né? Está sem letra hoje. Então, vai aí com calma, irmão. Você está em Mateus, vai para frente. Não volta, é para frente. Amém, pessoal? Diga assim, é para frente que se anda. Não é para trás nem para frente, é para frente que devemos andar em nome de Jesus. Tá bom?
Acharam aí, pessoal? Podemos ler? Romanos capítulo 8, versículo 14, ele fala assim para a gente, ó. Porque todos os que são o que, irmãos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga bem alto comigo, ó, esses são o que? Filhos de Deus, irmão. Amém? Então você percebe que o deserto não é um problema. Amém, pessoal? O deserto, passar por certas situações na nossa vida, a gente passa, irmão. Tanto quem é pobre, tanto quem é rico. Tem gente que está milionário agora. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que está milionário, irmão, cheio do dinheiro, mas está passando, não está por problema, pessoal? Está passando por problema. Às vezes está passando por um problema de saúde, irmão, que não consegue vencer, que não tem dinheiro no mundo que compre a saúde dele, que compre a cura dele. Amém, pessoal? Não tem dinheiro no mundo que resgate o filho dele das drogas, por exemplo. A depressão que ele tem, o vazio que ele sente. Ele tem muito dinheiro, mas tem um vazio também do tamanho do dinheiro que ele tem. Amém, pessoal? Então é tanto para quem é rico, quanto para quem não tem condição. Não é o problema. O deserto, ele não é o problema, irmãos. Olha, ele fala para a gente, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Então o problema no deserto, irmão, é nós não sermos guiados por quem, pessoal? Pelo Espírito de Deus. Esse é o problema, irmãos. Por quê, pastor? Porque ser guiado pelo Espírito de Deus só vai comprovar que nós somos o quê? Filho do Senhor. Amém? Depois vocês acham, tá bom? Se não encontrou, aí vocês vamos lendo, né? Depois vocês encontram. Por quê? Porque senão vocês perdem um pouco da mensagem procurando o texto. Amém, pessoal? E eu acabo me desconcentrando também. Mas enfim, vamos continuar, irmãos. Então isso vai confirmar. Isso vai, sabe, afirmar para a gente que nós somos filhos de Deus. O que, pastor? O ser guiado pelo Espírito. Nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Eu já li um livro, irmãos, do Kenneth Espírito de Deus. Não sei se alguém já leu aqui. Que livro importante, irmãos. Não é mais importante que a Bíblia, né? Porque a Bíblia nos ensina como ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas ele vai falar umas coisas muito importantes. Sobre nós estarmos bem espiritualmente. Sobre nós cuidarmos do nosso espírito, irmãos. Porque é por intermédio do nosso espírito que o Espírito Santo ele vai se comunicar conosco. Que o Espírito Santo ele vai falar conosco, irmão. Vai falar para a gente, irmão. Então nós precisamos estar bem com Deus, precisamos estar bem espiritualmente, cuidando da nossa vida espiritual, irmãos. E assim nós iremos passar a ouvir. Assim nós iremos passar a entender que é Deus que está falando conosco no deserto. Então o deserto não é o que, pessoal? Não é um problema. O problema, irmão, é nós não sermos guiados pelo Espírito de Deus nesse deserto, nessa luta, nessa batalha. Mas aí você pode falar assim, pastor, eu não estou passando por um deserto agora. Olha o que fala Deuteronômio capítulo 8. Agora você volta, irmão, volta tudo. Deuteronômio fica lá no Antigo Testamento, é o 5º livro da Bíblia. Ele faz parte do Pentateuco, né? É o 5º livro. Deuteronômio capítulo 8. Eu quero que você leia comigo o versículo 1. Amém? Para você que fala assim, mas pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu não estou passando por, como é que fala, irmãos? Por deserto. Não estou passando por luta, né? Não estou passando por dificuldade. 8, versículo 1. Amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos ler? Olha o que ele fala para a gente, irmãos. Olha isso aqui, pessoal. Todos os mandamentos que hoje, o que, pessoal? Que hoje vos ordeno. Olha o que Deus está falando. Guardareis. Amém? Para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a quem, pessoal? Que o Senhor jurou aos vossos pais. Amém, pessoal? Isso aqui é muito importante, irmão. Olha o que ele fala. Eu estou te ordenando o mandamento hoje, para você fazer o quê? Para você
guardar. Por que para você guardar? Porque certamente você não está precisando desse mandamento agora, né? Certamente você não está precisando usar isso agora. E assim, irmãos, são as mensagens que são pregadas para a gente. Assim são as mensagens que são pregadas para cada um de nós. Quando você vem domingo na igreja, quando você vem quarta na igreja, quando você assiste pela televisão, lá no Pastor Michael, no Missionário, no Fala Amiga, no Show da Fé, que você assiste aquela mensagem, irmão, é Deus falando contigo, e Deus fala contigo, né? E Deus te dá um mandamento. Ah, mas pastor, eu não estou passando por um deserto agora. Guarda. Por quê, irmão? Porque pode ser que lá na frente você precise usar aquela palavra. Pode ser que lá na frente, irmão, você precise usar aquela revelação, aquele versículo que Deus, Ele falou contigo. Amém, irmãos? Pega a caneta, puxa aqui, você leu e entendeu, né, o que Deus queria falar contigo, puxa um risco aqui assim, ó, e escreva qual foi a revelação que Deus te deu. E escreva qual foi a direção que o Espírito Santo, Ele deu para a tua vida. Guarda bem isso, irmão. Anota bem, risca bem. Por quê, pastor? Porque pode ser que lá na frente você precise usar essa palavra, irmãos. Pode ser que lá na frente venha um deserto, venha uma dificuldade e você precise guardar ela. Por quê, pastor? Porque no versículo 2, irmão, então ele fala para a gente, ó, e te lembrarás do quê? De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quantos anos, irmãos? 40. Irmão, você sabe quantos dias era o percurso do Egito a Canaã? Máximo 40 dias. Tinha um percurso mais lento. Só que esse percurso mais lento, ele passaria pelo meio do arraial dos filisteus. E você sabe que os filisteus eram de guerra. E o povo de Deus não estava acostumado com isso mais. Eles estavam trabalhando, fazendo tijolo, levantando pirâmide, sei lá, puxando areia lá no Egito. Eles não estavam mais acostumados a guerrear. Então, se eles passassem, quando eles encontrassem com os filisteus, eles iam fazer o quê? Eles iam voltar para o Egito. O que Deus fez? Então vão por um caminho mais longo. O mais longo seria 40 dias, no máximo 40, né? Eles iam dar a volta por cima do arraial dos filisteus, irmão. Era para ser, no máximo, estourando 40 dias. Mas eles ficaram quantos anos? Se multiplicou por 1000. O tempo de anos que eles passaram no deserto acabou se multiplicando por quanto? Acabou se multiplicando por 1000, irmãos. Sabe por causa de quê? Diga assim comigo, ó. Por causa da murmuração. Por causa da reclamação. Por causa de estarem insatisfeitos com alguma coisa. Eles não estavam satisfeitos com o alimento, com a água, com a roupa. Eles reclamavam o tempo todo, eles murmuravam, irmãos, o tempo todo, pessoal. E sabe o que eu aprendi com isso, irmão? Que a murmuração no deserto, ela só faz a gente se atrasar. A murmuração no deserto é como se fosse o freio de mão de um carro. Depois que você puxou, acabou. Não anda mais para lugar nenhum. Fica parado, fica preso ali naquele lugar, irmãos. Até consegue andar um pouquinho, mas tem uma hora que ele dá uma travada e acabou. Amém, pessoal? Acabou. Então você percebe que a murmuração, a reclamação, esses negócios, irmão, isso vai nos atrasar a sair do deserto, a passar pelo deserto. Só que você percebe que isso prende a gente ali. Isso prende a gente em determinado lugar. Eles saíam daqui, ó. Aí eles iam, andavam 10 dias andando, daqui a pouco eles paravam onde? No mesmo? Lá, caramba, eu já vi essa pedra aqui. Foi dessa pedra que Deus tirou a água para a gente beber. Eu já vi isso aqui. Aí mais 10 dias andando, daqui a pouco, meu Deus do céu, eu já vi essas palmeiras aqui. Eu já vi essa fonte, eu já vi esse riacho, eu já vi isso aqui. E isso durou quanto tempo? 40 anos andando em círculo em um deserto. Irmão, por quê? Por causa da murmuração. Por causa da reclamação. Amém, pessoal? Por causa disso, isso nos prende, irmão. Isso faz a gente sair e acaba voltando para o mesmo lugar. A pessoa não cresce, a pessoa não chega onde Deus quer. A pessoa não desenvolve, não evolui espiritualmente, ela não cresce espiritualmente, ela só se atrasa,
ela só volta sempre para o mesmo lugar. Ela até sai, mas daqui a pouco ela está no mesmo lugar de novo, irmão. Amém, pessoal? Sempre voltando para o mesmo. Por quê? Porque isso prende a gente. Então Deus falou, guarda isso, porque vocês vão precisar. E precisar ou não? Precisar, irmãos. Eles precisaram dos mandamentos que Deus havia falado para eles. Precisaram aonde? No deserto. Eles precisaram das ordens que Deus falou. E Deus falou, ó, essas ordens, irmãos, versículo 1, ó, para que servem esses mandamentos? Ó, para que vocês vivam, que é o principal. Quer viver no deserto? Então obedeçam o quê? O mandamento de Deus. Quer passar e viver nesse deserto que você está enfrentando, ou que às vezes vão estar por vir, obedeça o mandamento. Por quê? Porque ele vai te fazer viver. Não só viver, e mesmo no deserto, ele fala para a gente, ó, para que vivais e para que te multipliqueis. Então, pastor, é possível no deserto eu multiplicar? É, quando você está de acordo com a palavra do Senhor. Quando você está em obediência aos mandamentos que Deus mandou você guardar lá, quando você saiu do Egito. Lugar bom, lugar próspero. Amém? Lugar de, sei lá o que, irmãos, né? Ele mandou eles guardar o mandamento, para que você viva, para que você se multiplique, e para que vocês, ó, e entreis, diga bem alto, ó, e possuais, para que você possa no deserto possuir coisas boas, coisas melhores, coisas maiores, irmãos. Então é possível isso acontecer? É possível, só depende de quem? Só depende da gente. Amém, pessoal? Se nós iremos guardar ou não os mandamentos de quem? Os mandamentos do Senhor. Olha o que fala Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses está lá quase no finalzinho da Bíblia, irmão. Joga para frente aí. Pode jogar, irmãos. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Qual é o nome da senhora, irmã? O nome da senhora? Jane, lembrei. Futura obreira da casa de Deus. Obreiro tem que manejar bem a palavra, irmão. Obreiro tem que manejar bem o quê? A palavra. Tessalonicense, ih, pastor, nem sei onde fica. Vai estudar a Bíblia. Vai e começa a ler, irmão. Canta a música do missionário. Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Canta, irmão. Vai ler. Aonde fica tal livro? Novo Testamento, Antigo Testamento. É de quem? É do Paulo? É de Mateus? É de João? Para quem foi escrito? Qual é um versículo central, um versículo base daquele texto, né? O obreiro tem que manejar bem a palavra de Deus, irmão. E o obreiro que maneja bem a palavra, isso quer dizer que ele lê bastante a Bíblia. Amém? 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Esse aqui é muito bom, irmãos. Esse texto aqui ele é muito bom. Filipenses 2,14. O que ele fala para a gente? Todo mundo achou? O que ele diz para a gente aí? Fazei o que, irmãos? Todas as coisas reclamando e murmurando. É isso? Não. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ó, para que sejais o que, pessoal? Irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Eu não tenho o que reclamar da fulana e nem da ciclana. Eu não tenho o que reclamar. Ela cumpre, ela chega no horário certo, ela está sempre presente, ela sempre está aparecendo. Eu não tenho do que reclamar. Ela está sendo irrepreensível, mas não é diante dos homens. Ela está sendo irrepreensível, ó, para Deus. Amém? Diante de Deus, irmão. Então nós temos que procurar, irmãos, ser irrepreensível diante do Senhor. Nós temos que procurar ser irrepreensível. Eu não tenho do que repreender ele. Eu não tenho do que reclamar dele. Eu não tenho do que dar bronca nele. Ele faz tudo certo, está sempre lá, sempre direitinho. Amém, pessoal? Ó, e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros aonde, irmãos? Como astros no mundo, irmão. É por isso que você, quando um crente aí na internet, ele afirma ser crente, meu Deus do céu, viraliza. Quando ele deixa de fazer algo, sabe que é errado, para fazer o que é correto, viraliza.
e todo mundo começa a atacar o quê? Pedra, irmão. Começa a criticar, começa a falar, começa a perseguir. Por quê, irmãos? Olha isso aqui, ó. Porque ele está resplandecendo como um astro no mundo. As estrelas, luminárias e tudo mais. Está brilhando no escuro, vamos dizer assim, né? Está brilhando no meio da escuridão. Amém, pessoal? E todo mundo enxerga. E todo mundo vê. Só que ele fala, não faça as coisas murmurando. Fazei todas as coisas sem o quê, pessoal? Sem a bendita. Por quê? Porque a murmuração atrasa a gente. A murmuração faz a gente rodar e voltar para o mesmo, sempre para o mesmo lugar, irmãos. Está amarrado em nome de Jesus. Entende? É como se a pessoa estivesse numa areia movediça. Quanto mais ela murmura, ela se mexe. Quanto mais a pessoa se mexe, mais ela é mais rápido que ela afunda. Já pisou em alguma areia movediça alguém, pessoal? Não, eu já pisei. Você pisa ali, quanto mais você mexe, mais teu pé desce. Mais você vai afundando, mais você vai afundando. Mas quando você para de murmurar, para de reclamar, eu disse de manhã que Deus ele joga a corda. A corda do Espírito Santo ela é lançada. Você segura na corda e o Espírito Santo te puxa em nome de Jesus. Amém, pessoal? Dessa areia movediça, não, que prende a gente, que trava a nossa bênção. Você conhece alguém assim? Eu conheço, irmão. Que tudo que vai fazer é murmurando e reclamando. E muitas das vezes acontece alguma coisa. Já viu aquela pessoa que vai fazer reclamando e quebra o copo? Quebra a porta. Ela está reclamando tanto que ela quebra alguma coisa, irmão. Quebra prato. Ela quebra telefone, ela vai fazer alguma coisa murmurando, ao invés de ela fazer tranquilo, ela quer fazer com raiva, reclamando dos outros, e pum, daqui a pouco ela derruba a televisão da estante. Ela mexe tudo, daqui a pouco, pum, no chão da televisão, quebrou. Mas por causa de quê? Porque ela fez com murmuração, ela fez com raiva, ela fez com ódio no coração, irmãos. E ela vai quebrar alguma coisa. Aí ela vai ter que gastar mais 3 mil reais para comprar outra. Era só ela fazer em paz, irmão. Era só ela, zíper na boca, ficar tranquilo. Não reclamar, não murmurar. Isso aqui é um versículo que todos nós temos que entender, irmãos. A murmuração, que no mundo espiritual, no sentido espiritual, ela vai prender a gente. Ela vai fazer esse povo ficar 40 anos preso aonde? No deserto. Amém, pessoal? Volta lá para Mateus, então. Mateus 4 agora. Lembra disso, o povo passou 40 anos no deserto, em um percurso que era no máximo 40 dias, no máximo 40, 35, 40, no máximo, estourando, não era muito longe, mas se bem que andar 40 dias, irmão, se anda bem, né? 40 dias é o quê? Andando, é daqui a, o que, São Paulo, irmãos? Não, né? É mais longe, né? Daqui, sei lá, irmão, não tem uma noção assim, é andar pra caramba 40 dias, irmão. Dava para eles ter chegado aqui no Brasil, irmão, se eles andassem em linha reta, né? Mas eles andaram em linha, em curva, né? Curvada assim, em círculo. Por isso que nunca saíam daquele deserto, irmão. Por causa do quê? Da língua grande, da boca, da insatisfação. Só que Mateus capítulo 4, agora no versículo 2, irmãos, olha só o que o Espírito Santo vai falar para a gente aqui, irmãos. Mateus 4, versículo 2, então. Podemos ler? Todo mundo achou? Ele diz assim para a gente, pessoal. Olha isso, irmão. E tendo jejuado quantos dias, irmãos? 40 dias e 40. Depois ele teve... Que estômago de Jesus era esse, irmão? 40 dias sem comer, depois teve fome. Misericórdia. Tem gente que acorda de manhã, acorda com fome, irmão. De manhã já acorda como? Com a barriga aqui em cima, de tanta fome. Não é verdade, pessoal? Ainda mais se não jantar no dia anterior. Ih, misericórdia, irmão. Só que o que me chama a atenção não é a semelhança de 40 anos para 40 dias. O que me chama a atenção, irmão, sabe o que é, pessoal? É que se Jesus reclamasse, murmurasse, ele seria mais um que passaria muito tempo nesse deserto também. Ele seria mais um, irmão, que foi levado pelo deserto. Só que ele não reclamou. Ele não murmurou, irmãos. Isso me chama a atenção. E depois teve fome.
Depois teve a sua necessidade humana, terrena, né, pessoal? Mas eu anotei no meu estudo, irmãos, que assim, eu anotei, eu tenho certeza que se Jesus reclamasse do deserto, ele não ia ficar 40 dias, mas talvez ficaria, irmãos, mais 40 anos. Deus talvez deixaria lá, irmãos, Deus, ele só ia deixar aquele povo no deserto, eu anotei no meu estudo, ó, no máximo 40 dias. Aquele povo só ia passar naquele deserto, no máximo, quantos dias? No máximo. Não ia passar de 40 dias, irmãos. Só que eles passaram quantos anos? 40 anos. Mas Jesus passou só 40 e saiu dele. Então, pastor, como que a gente sai do deserto? Como que a gente sai desse deserto que nós estamos enfrentando, irmãos? É só você ler o versículo 3. Olha o versículo 3 que fala. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em quê, pessoal? Se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está o quê? Escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem, pessoal? Então, pastor, como que eu saio desse deserto? Diga-se comigo, ó, quando eu fico firme na palavra de Deus. Lembra que Deus falou? Eu estou te dando esse mandamento para que vocês possam viver, para que vocês possam possuir a terra, para que vocês possam sair desse. Eles não entenderam que eu queria fazer eles sair do deserto, não é murmuração, não é reclamação, mas era que eles ficassem firmes na palavra de Deus. Eles não entenderam isso, para que vocês possam possuir a terra de vocês, mas eu te dei os meus mandamentos. Isso eles não entenderam, e é isso que muita gente não entende, irmão. Que para sair do deserto, pessoal, né? Eu até anotei, não é reclamando e murmurando, é quando nós ficamos firmes na palavra de Deus e não cedemos às vontades e conselhos do diabo. Porque o conselho que o diabo disse é o quê? Transforma essa pedra, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em... Olha o conselho que o diabo estava dando para Jesus, irmão. Olha o conselho que o diabo... Se está ruim, transforma isso. Né? Da necessidade dele. Se está ruim, muda isso. Se está ruim, sai daqui. Se está ruim, lá o casamento. Se está ruim, muda. É isso que o diabo está falando para Jesus, irmão. E é isso que a gente entende hoje. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Parecia uma boa ideia, irmãos? Pareceu ou não parecia? Parecia, mas só que era um conselho de quem? Era um conselho do diabo, irmãos. Eu ouvi isso numa pregação ontem. Tem conselhos que parecem serem bons, mas são conselhos diabólicos. Tome cuidado com isso. Não, pastor, parece ser um bom conselho, mas é o próprio diabo te aconselhando, irmãos. Aqui é Jesus, e é o próprio diabo dando conselho para o príncipe, para o maravilhoso conselheiro. É o diabo querendo aconselhar o aconselhador. Como é que pode? Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então cuidado, irmão, porque de vez em quando o diabo ele vai querer te aconselhar. O diabo ele vai querer o quê? Ele vai querer te dar conselhos que parecem serem bons. Conselhos que você olha e parece, caramba, que conselho era esse conselho que eu estava precisando, irmão? Só que Deus só fala pelo quê, pessoal? Deus ele não vem por fora da palavra. Deus ele não vem igual o diabo. Se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Deus ele não vem com esse negócio de eis que eu te digo. Deus não vem com esse negócio, Deus está mandando eu te falar. Eu particularmente não acredito nisso, não. Deus está mandando eu te dizer. Eu gosto de Isaías. Assim diz o Senhor: coloca a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Eu gosto de Isaías. Amém, pessoal? Organiza a tua casa, porque você vai... Então um tapa na cara de Ezequiel sem mão. Amém, pessoal? Por quê? Porque de vez em quando, irmão, tem gente que, eis que eu te digo, que quando você sair daquela porta, você vai achar um carro.
Cuidado, irmão, com esse negócio. Olha o conselho que o diabo estava dando para Jesus. Parecia ser bom, não. Mas Jesus não cedeu. Jesus não cedeu ao conselho do diabo no deserto. Ele ficou firme na palavra de Deus, irmão. Está escrito. Então, pastor, como que eu saio desse deserto? Quando você fica firme. Amém, pessoal? Aquilo que você confessa no teu deserto, é isso que vai dizer quanto tempo você vai passar naquele deserto, irmãos. Amém, pessoal? Porque, pastor, eu sou filho de Deus, então se prepare para o deserto, irmãos. Se prepare para as batalhas, para as dificuldades. Se prepare para isso, irmão. Amém, pessoal? Se Jesus foi levado para lá, imagina eu, irmão. Imagina a gente. Se Jesus, que era Jesus, irmão, que tinha acabado de escutar do céu, este é meu filho amado, daqui a pouco leva para o deserto, coloca lá no deserto. Falei, meu Deus do céu. Se ele, imagina a gente, irmão. Amém? Imagina a gente que às vezes não consegue nem ler a Bíblia todo dia. Que às vezes não consegue nem ler uma vez por semana. Imagina, irmão, misericórdia. Amém, pessoal? Então ele fica firme. E ele declara, ele confessa a palavra de Deus, irmão. Então aquilo que você confessa no teu deserto é o que vai dizer quanto tempo você vai ficar aí. Jesus passou 40 dias só porque ele confessou, está escrito. É por isso, irmão, que você vê pessoas na igreja, ou até fora da igreja, irmão, que você vai conversar com ela, irmão, ela está passando por um problema tem 4, 5, 6 anos, 10 anos, daquele jeito. Por quê? Aquilo que ela confessa. Você vai conversar com ela, irmão, está lá 40, 10 anos, mesmo problema. Na mesma situação, na mesma luta, não vence, não sai daquele deserto. Pode ver, irmão, deve ter alguma coisa por trás disso. Deve ter alguma murmuração, alguma mágoa, algum chateamento, alguma coisa prendendo aquela pessoa de não sair daquela situação. Amém, pessoal? Tem alguma coisa, irmão. 10 anos, 3, 4, 5 anos, irmão, misericórdia, pode ver. Tem alguma coisa, irmão. Por isso, tanto tempo passando por uma mesma situação. É o caso do povo no Egito, irmão. 40 anos, mais 40 anos reclamando. Se tinha água, estava ruim. Se não tinha, estava pior. Deus deu para ele palmeiras, para ele descansar. Elim, lugar de descanso. Estava reclamando porque a água era amarga. Aí Deus, Moisés, pega essa vara aí. Joga essa vara no rio. Aí jogou a vara no rio, o rio ficou doce. A água ficou boa. Acabou depois de reclamando de novo, irmão. Misericórdia, irmão. Ó, e ele só assim, ó. Saía, mas voltava para o mesmo. Tem muita gente assim. Que até sai, mas acaba voltando para o mesmo. Está assim, ó. Por causa da maldita, né? Murmuração. Reclamação. Amém, pessoal? Ó. Bico fechado. Boca calada. Vai falar alguma coisa? Não, a Bíblia fala, bota a mão na boca. Provérbios fala isso. Coloca a mão na boca. Se você pensou mal e se elevou, coloca a mão aonde? Não fala. Ó. Respira, se controla. Porque isso pode fazer você ficar preso em uma determinada situação em nome do Senhor Jesus. Então, como sair do deserto? Ficando firme na palavra de Deus. Confessando a palavra de Deus. Aquilo que você confessa no deserto é o que vai determinar quantos dias você vai ficar preso nele. Preso não, né? Vai passar por ele. Mas, pastor, eu não estou passando por um deserto agora, pastor. Guarda essa palavra no teu coração. Que pode ser que lá na frente você precise usar ela. Você vai lembrar daquilo que um dia o pastor Ian pregou para você. Como que eu vou sair disso? Ficando firme na palavra de Deus. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém?